Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, tudo bem? Um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga. A você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos. Se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Eu peço a gentileza de cada um para se inscrever lá no canal alternativo, na Seita Vascaína. Daqui a pouco a gente vai subir um vídeo por lá. O link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre a decisão na Taça Rio, o título de consolação. Vamos falar aí sobre a situação de jogadores saindo, jogador que pode ser vendido, atleta aí que pode ser comprado. A gente vai falar muito aí sobre a situação do Wesley. O Wesley ontem ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, cobrando quase 9 milhões do Vasco da Gama. A gente vai soltar o verbo aqui e vamos falar muito aí sobre a reviravolta na justiça. Ontem o Levenciano concedeu uma entrevista lá ao Jorge Nicola e vamos falar aí sobre as mudanças que deverão acontecer no julgamento decisivo. Bom, com relação à Taça Rio, de maneira muito breve, pedir a vocês para ficar atentos aí ao horário do jogo, que vai acontecer às 15 horas no sábado, e é a obrigação do Vasco vencer. Espero que o Vasco, sendo campeão aí, não haja volta olímpica e nem cânticos que o campeão voltou, certo? É muito pouco para o Vasco da Gama. Essa Taça Rio não acrescenta nada à história do Vasco da Gama. A única coisa válida, já que não teremos premiação também, é a gente ganhar entrosamento aí para nossa estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 29. E já vou falar aqui sobre a situação da FIFA. Muitas pessoas me perguntando: se até o dia 29 não sair decisão, esquece, porque a gente não terá reviravolta nenhuma. Perfeito? O Vasco não mandou nenhum representante para lá e deixou o torcedor baiano totalmente só nesta situação. Bom, se a própria diretoria entende, que o rebaixamento já está sacramentado, fica muito complicado. E com relação aí ao elenco do Vasco da Gama, alguns jogadores aí de saída. A gente tomou conhecimento que o Marco Júnior está indo jogar no futebol goiano, pode aparecer lá no Atlético Goianiense. O Lucas Santos indo jogar no Brasil de Pelotas, E outros jogadores aí também deverão deixar o Vasco da Gama. Bom, sobre a situação aí do Andrei. O Andrei recebeu uma proposta de um clube brasileiro, no caso do Santos. Perfeito? Mas o Vasco vai aguardar a janela aí que vai abrir a europeia no meio do ano para poder negociar o Andrei. Há indícios aí que o futebol italiano quer o Andrei, assim como o futebol turco. A gente aguarda aí para poder ver. O Vasco que deve vender mais um ativo. Se não for o Andrei, será o Ricardo Graça. Sobre a situação do Matias Galarza, hoje tem uma entrevista do Pássaro na Vasco TV às 2 horas da tarde e ele vai falar sobre esse assunto. Deveria ser uma prioridade no Vasco da Gama a compra de Matias Galarza. Tem que aproveitar porque ainda o valor está na casa aí de 700 a 800 mil dólares. Não chegou a 1 milhão. Se deixar para fazer essa aquisição no final do ano, o dinheiro acaba
e a gente não contrata aí esse atleta. Bom, o Vasco também está buscando aí reforços no mercado. A gente tomou conhecimento que o lateral esquerdo, né, do Mirassol, Moraes, né, pode pintar aí no Vasco da Gama. Esse jogador tem jogado muito bem aí no Campeonato Paulista. A gente aguarda. Tomamos conhecimento que o Vasco só conseguiu, meus amigos, arrecadar R$ 1 milhão com venda de pay-per-view. Não é mole não, seu Vitor Roma. Esse é o seu marketing aí. Uma grande vergonha, né? Uma torcida do Vasco da Gama com 25 milhões de torcedores, mas isso deve ser aí o preço que vocês colocaram pelo pacote aí do Campeonato Carioca. Vocês ainda levam o campeonato na brincadeira, o torcedor não compra a causa. Com relação à situação do Wesley, né, meus amigos? O Wesley entrou com uma rescisão indireta na justiça e cobrando uma dívida de quase 9 milhões de reais. E pasmem os senhores, né? No pedido do Wesley está 5 meses de salário atrasado e 37 meses de fundo de garantia que não foi recolhido. Mentiram para você, torcedor do Vasco. Não falaram que estava tudo em dia? Pois é, cambada de mentirosos. Eu não sei o que eles fazem com o dinheiro no Vasco da Gama. Agora há tempo para colocar tudo em dia. Com relação à reviravolta aí na justiça, o julgamento decisivo do Dr. Camilo Rulieri se aproxima, certo? O Levenciano ontem falou lá no Jorge Nicola que no final do mês de maio ou no começo de junho a gente vai ter uma decisão ou pro bem ou pro mal. E tudo que está acontecendo na Justiça do Trabalho pode interferir. O Ministério Público está em cima, a Justiça Federal também, e toda essa situação que está sendo feita aí com os funcionários do Vasco da Gama pode ser considerada também pelo Dr. Camilo Rulieri. Perfeito? Há indícios aí que vai começar uma investigação no Vasco da Gama para poder saber como que está essa situação aí de funcionários. O MP quer colocar isso para frente, perfeito? E a gente aguarda. Com relação ao julgamento, tudo indica aí, Camilo Rulieri pode marcar um julgamento ou dar uma decisão monocrática. Vai dar Vasco. Vai dar Vasco. Esquece essa situação de elege online e tudo isso. Não tem comprovante nenhum que o Jorge Salgado venceu essa gincana do dia 14. Perfeito? É questão de tempo. A justiça tarda, mas ela não falha. Tenham ciência disso, que haverá uma reviravolta e essa situação aí vai pesar muito com relação à Justiça do Trabalho na mudança do presidente do Vasco da Gama. Estejam certos disso. Agradeço pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, abraço.